Olá a todos, este é o canal Derrubando Mitos. Meu nome é Samuel Ferreira e vamos aqui mais um vídeo do canal. Vamos aqui falar hoje sobre se há congruência entre as histórias, se há acordo entre as histórias de Jesus entre os evangelhos. Bem, o que vemos muitas das vezes é algum tipo de contradição, algum erro e etc. Além disso, temos incongruência entre os textos. Ou seja, um texto diz uma coisa diferente do que o outro evangelista diz. E é o que vamos analisar no vídeo de hoje, justamente sobre a ressurreição de Jesus. Aqui dando continuidade a uma série de vídeos que eu estarei fazendo aqui, ou que eu estou fazendo, né, aqui no canal, para que vocês possam analisar com mais segurança e ver por vocês mesmos as incongruências, os erros, as contradições, os acréscimos que existem no Novo Testamento, em que muitos cristãos chamam de palavra de Deus, tá? Então vamos aqui ao versículo que diz o seguinte: Marcos capítulo 16, versículo 1. A ressurreição. Diz assim: Ora, passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas. Veja essa palavra aqui. Vou até marcar ela aqui, tá? Aromas para irem ungí-lo. Aqui, de novo. Aromas. Elas foram fazer o quê? Passado o sábado, elas compraram, aqui a palavra compraram. Aqui, ó. Passado o sábado, elas compraram aromas para irem ungí-lo. Então, essas mulheres aqui, Maria Madalena e as outras, depois que passou o sábado, é o que está escrito, elas foram fazer o quê? Elas compraram o quê? Compraram aromas para ungir o corpo de Jesus. Ou seja, depois do sábado, e não antes do sábado, depois do sábado, elas compraram aromas depois do sábado. Coloque isso na sua cabeça, tá? Porque às vezes o cristão, ele não vai parecer uma desculpa, tá? Acerca da sua dissonância cognitiva, não permite com que ele entenda a própria letra, o que está escrito, não aceita o que está escrito, mas preste atenção. Passado o sábado, compraram aromas. Elas, as mulheres, compraram aromas para ungir o corpo de Jesus. Ou seja, depois do sábado, tá? Então vamos tirar aqui a marcação, né? E vamos lá para agora o Evangelho de Lucas. Vamos lá para o Evangelho de Lucas. Só tirar aqui Deixa eu tirar aqui. Vamos lá para o Evangelho de Lucas, capítulo 23. No finalzinho do capítulo 23. Quero que vocês mostrar para vocês aqui o que é que o evangelista fala. Escreve sobre este detalhe, tá? Que diz assim o versículo vamos do versículo 55, vamos aí para o capítulo 23 e versículo 55 e 56, que diz assim: E as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia seguiram a José, viram o sepulcro e com o corpo foi ali depositado. 56. Então voltaram e pararam e prepararam, olha só, de novo essa palavra aqui. Prepararam, olha, ela prepararam especiarias e ungüentos, tá? Olha aqui. Tá. Especiarias e ungüentos, tá? Então voltaram e prepararam especiarias e ungüentos. E no sábado, olha só, isso foi na sexta. E no sábado repousaram conforme o mandamento. Ou seja, antes do sábado, elas prepararam. Não diz que compraram, tá? Diz que prepararam especiarias e ungüentos.
E no sábado não fizeram nada, só apenas descansaram conforme o mandamento. Ou seja, veja que isso aqui é bem claro, tá? Ao falar sobre que elas, na sexta-feira, antes do sábado, prepararam especiarias. Prepararam essas especiarias. Tivemos aqui. Olha, então você diz assim, não, mas aqui não está dizendo ainda nada, tá? Não está dizendo nada, mas veja aqui no versículo do capítulo que vem à frente, né? O que é que fala sobre a ressurreição? Que diz assim, ó, capítulo 24, versículo 1. Vamos analisar, continuar nossa análise, ainda não acabou a análise. Espere aí que você vai ver a conclusão do meu argumento, que diz assim, capítulo 24, versículo 1. Mas já no primeiro dia da semana, olha só, veja só, vamos aqui analisar passo a passo, aqui falando, mas já no primeiro dia da semana, ou seja, quando é o primeiro dia da semana? Domingo, tá? Agora ele não está falando mais da sexta-feira, está falando agora nem do sábado, está falando do domingo. Justamente o dia que falou lá em Marcos, o dia da ressurreição, o primeiro dia da semana, tá? Bem de madrugada, foram elas ao sepulcro, olha só, levando as especiarias que tinham preparado. Olha só, especiarias que tinham preparado. Ou seja, veja só que no Evangelho de Marcos, capítulo 16 e versículo 1, diz que elas foram comprar, tá? Foram comprar passado o sábado, ou seja, no domingo, passado o sábado, foram comprar especiarias. Tá? Elas compraram especiarias. Passado o sábado, compraram especiarias. Aqui não. Aqui diz que elas já tinham preparado as especiarias, os aromas. E no primeiro dia da semana, elas foram levar aquele que tinha preparado na sexta-feira, como diz o versículo, o capítulo anterior, o final do capítulo anterior. Então veja que a incongruência nos detalhes de contar a história tem as grandes contradições, as grandes incongruências e tem as pequenas incongruências que faz a pessoa duvidar da realidade, do acontecimento real do texto, acontecimento real da história que é descrita pelos evangelhos, porque não vemos de maneira alguma, não vemos uma congruência. O que vemos é incongruência e contradições entre os textos. Então, finalizando aqui o vídeo, observamos sim que há uma grande incongruência entre os acontecimentos, entre os relatos, né? Que acontecimento aqui não tem nada, melhor, entre os relatos que não estão de acordo e que parece ser muito suspeito de ser uma história que não é real e uma história fictícia. Então, se você gostou do vídeo, dê aqui um like no vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. E muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau.